Fala, Megali. Alô, Sheila Magalhães, Carla Vigato, bom dia. Opa. Bom dia para o nosso ouvinte querido, mais um dia. Ontem o Andreasa ficou... Relato dessa mãe aí, Megali, me abalou. É de partir o coração. Pô, e é a mesma história, né? Um menino de 27 anos vai lá e, sendo mandado de hospital em hospital, volta pra casa, é diagnosticado o coronavírus depois da segunda visita e manda o cara pra casa. Porque simplesmente não tem onde internar. Infelizmente, é um tipo de relato que vai se tornar mais comum. Ontem o Andreasa ficou zapeando entre a live de Bolsonaro e a entrevista de Mandetta. Já tem gente falando aqui que a entrevista do Mandetta ao Fantástico teve 3 vezes mais audiência, mas aí também é covardia, né? Você comparar uma live com uma entrevista no horário nobre da Globo. O importante é a gente comparar conteúdos, e o Andreasa vai fazer exatamente isso pra gente. Diga lá, Andreasa. Megali, eu não vou fazer porque eu não vi a live do presidente, devo dizer, ainda não. Então, desde já eu peço perdão, pretendo fazer isso ao longo do dia, porque faz parte do trabalho. Me dediquei especificamente à entrevista do Mandetta, porque acho que ali há muitos símbolos relevantes a serem lidos aqui por nós. Quando eu soube que a entrevista aconteceria e como ela aconteceria, para mim ficou claro que era um fato político importante. É importante analisar, antes de tudo, o clima, né? O ambiente. São considerações banais, qualquer um que tenha visto terá percebido que o ministro estava claramente cansado, né? Havia uma fadiga visível, perceptível. O ministro piscava longamente e eu tive a impressão, inclusive, que ficou alguns segundos, algumas vezes, de olhos fechados, enquanto respondia. Pode parecer uma banalidade, mas não é, considerando a carga de pressão que há sobre qualquer um que esteja nesse lugar. Outro dado muito importante: não por falta de opções, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, escolheu gravar a entrevista ao Fantástico no Palácio das Esmeraldas, a sede do governo de Goiás, lugar onde trabalha um governador, seu correligionário, do DEM, um governador cujas fissuras na relação com o presidente da República estão mais do que abertas. O governador Ronaldo Caiado expôs o seu racha, a sua divergência, o seu afastamento do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Mandetta não é de Goiás. Qual o símbolo contido em gravar essa entrevista na sede do governo de Goiás, repito, de Ronaldo Caiado, governador importante, líder importante do DEM, partido também, por exemplo, de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, os chefes das 2 casas parlamentares? Certamente o fez com o aval dessa cúpula partidária. Esse é um componente simbólico importante. Outro componente simbólico importante, realçado por você: não por falta de opções, o Mandetta escolheu dar entrevista à TV Globo no horário nobre no Fantástico. No final, quase, desse programa jornalístico, sendo a Globo, não sozinha, um dos veículos, no caso, fornecedores de jornalismo, que encarnam um inimigo para o Jair Bolsonaro. Aliás, deixa eu enriquecer seu comentário aqui. Agora há pouco, há minutos, o presidente, naquele quebra-queixo, naquela coletiva tradicional ali na zona mista do Palácio da Alvorada, ao ser questionado sobre a entrevista de Mandetta, disse apenas que não assiste a Globo e que, portanto, não acompanhou. Então você vê que até nisso a oposição entre os dois vai se tornando clara, evidente e insustentável. Aí a gente entra no componente do conteúdo. Era domingo de Páscoa, final do dia, noite, e o ministro Mandetta, que é um agente político, não nos esqueçamos disso, que tem pretensões políticas, abriu a entrevista falando dos sacrifícios contidos em se dedicar ao isolamento social, sacrifícios expressos em não ter contato com a família, e autorizou que fotos dos seus familiares fossem longamente mostradas. Isso é um dado importante de alguém que é um agente político. Aquilo que eu falei aqui, que já escrevi a respeito, o homem comum, Mandetta, um homem modesto, de pouca relevância política antes, tornado herói, estadista, símbolo, líder, simplesmente por ser razoável em oposição ao comportamento do presidente da República. Outro ponto importante: contrariando publicamente o chefe, porque ontem mesmo Bolsonaro disse que a questão da Covid-19 já está passando, contrariando expressamente no mesmo dia o presidente da República, Mandetta veio a público dizer que não, que o pico do contágio ainda está por vir, aliás, a partir desta segunda quinzena de abril, por começar, e sobretudo em maio e junho.
Essa projeção de futuro é muito importante porque também com isso o Mandetta encaixou na entrevista uma defesa prévia. Ele falou, olha, eu vou apanhar muito de agora em diante, vamos apanhar muito de agora em diante, recairão sobre o Ministério da Saúde as principais críticas, e com isso ele se protege do discurso do presidente, que, como eu tenho dito aqui, coloca o pé em todas as canoas. Por melhor que seja o trabalho do Ministério da Saúde, é de se esperar que a partir de agora o número de mortes aumente muito. O que significará para muitos um gatilho para dizer, olha, não adiantou nada o isolamento social, as pessoas iam morrer de qualquer maneira. Isso já está dado e é um componente do discurso do presidente da República que o ministro quis desmontar um pouco ontem. Também, nessa mesma linha, como o colapso econômico virá, Mandetta também disse, já se antecipando, que será responsabilizado, não apenas eles, os governadores também, na narrativa trançada pelo presidente da República, será responsabilizado também pela crise econômica. Ontem, ficou muito claro para mim que Mandetta, pela primeira vez, explorou a oposição forjada pelo presidente. O presidente criou a oposição entre ele, Bolsonaro, e Mandetta. Mandetta comprou a ideia. Percebeu, já tinha percebido, mas ontem explorou isso claramente, que essa oposição é boa politicamente para ele. Mandetta esticou a corda ontem como nunca antes, de propósito. As pessoas, não, ele estava cansado, pesou a mão sem querer. Acho que não, acho que pesou a mão de propósito. Mandetta quer ser demitido. Deu a entrevista para ser demitido, ou melhor, deu a entrevista para testar a força do presidente em demiti-lo. O Mandetta foi ontem claramente insubordinado num grau sem precedentes. E a palavra é essa, insubordinado. O presidente diz uma coisa ao chefe, o subordinado diz outro, é um caso de subordinação. Por mais que o Mandetta explore politicamente essa condição de insubordinado como aquele que se insubordina em nome da técnica. Terá Bolsonaro, diante dessa corda esticada pelo seu colaborador, por um auxiliar nomeado por ele, coragem de demitir Mandetta? Essa é a questão. Qual é o impasse aí, muito claro para mim colocado? Bolsonaro quer demitir Mandetta. Mandetta quer ser demitido. Bolsonaro quer que Mandetta se demita. Mandetta quer que Bolsonaro o demita. Enquanto isso não se resolver, e o Mandetta ontem deu esse passo, enquanto isso não se resolver, a gente vai continuar nessa pendência. Eu não tenho dúvida de que o impulso para essa entrevista de ontem não foram os rolês irresponsáveis que o presidente Bolsonaro deu no final de semana. Para mim, o gatilho esteve na quinta-feira passada. Vamos lembrar. Quinta-feira passada, houve a revelação daquela conspiração entre Onyx Lorenzoni, o ministro de Estado, seu correligionário do DEM, e o Osmar Terra. Nesse mesmo dia, o presidente da República não desautorizou a conspiração, que era fato, documentado, gravado. Muito pelo contrário, na live de quinta-feira, o presidente disse, concordando, que médico não larga paciente, mas paciente pode trocar de médico. Ali, para mim, foi o gatilho simbólico para que o Mandetta se preparasse e se preparou. Isso não foi improvisado ontem, se preparou para dar essa entrevista domingo. Para concluir, pessoal, só mais algumas notas aqui. A oposição de que o Mandetta agora se vale politicamente para se tornar uma liderança importante, por contraste ao chefe irresponsável, teve ontem uma frase muito simbólica. Mandetta disse, pensando na cabeça da população, não sabe o povo, a sociedade, se escuta o ministro da Saúde ou o presidente da República. Vejam em que lugar, em que altura se coloca o ministro da Saúde, como antagonista do próprio chefe, como se Bolsonaro não tivesse uma canetada de se desfazer desse colaborador. Mandetta se colocando mesmo como um agente político da estatura do presidente. E a imagem com a qual o Mandetta terminou a entrevista, pessoal, a imagem do diabético, não é uma imagem qualquer. Eu vou lembrar aqui o resumo do que o Mandetta disse. E estava falando para o seu chefe, para o presidente da República. O médico diz, não coma doce. Você é diabético. Você, no entanto, o diabético, continua comendo doce, mesmo diante dos alertas. Eu estou resumindo aqui. O especialista, então, insiste. Você terá problemas. Seu rim pode parar, pode haver déficit de visão, uma amputação de perna. Mas a pessoa continua comendo doce. É direito dela, tá certo? É direito dela ir e vir. É direito dela contrariar as recomendações médicas. Mesmo, aí Mandetta diz, mesmo que a pessoa essa, teimosa, entre aspas, tenha todas as complicações listadas anteriormente, o médico continuará cuidando, olhando por esse doente para minimizar
o sofrimento, ainda que tenha contrariado todas as recomendações. Discurso mais claro do que esse, afronta maior do que essa, de um subordinado a um presidente da República, eu nunca vi. Mandetta está pedindo para ser demitido. Vamos ver se o Bolsonaro o fará. E isso com um aval, a gente já falou aqui, né, Andreasa, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que cedeu o espaço. Essa entrevista foi dada ali no Palácio em Goiás, mas também me parece com aval de Maia e Alcolumbre, né? Sem dúvida, Sheila, sem dúvida. Foi uma concertação partidária, um arranjo partidário. O DEM tem hoje lideranças políticas que não tinha antes. Em função da Covid-19, nós cantamos essa pedra aqui. Os governadores crescerão muito. Cresceu muito o Ronaldo Caiado, cresceu muito o ministro da Saúde. Por contraste ao presidente da República, teve uma só falha, me permitam, uma só falha grave, consistente com o que vocês falavam mais cedo no programa, na entrevista do Mandetta, que é relativamente aos testes. Vocês sabem que eu sou um tarado obcecado pela ideia de testes. O Brasil faz menos de 300 testes, você falou, Sheila, 296 testes por 1 milhão de habitantes. É um número indecente. E o ministro Mandetta ontem, num discurso falacioso, colocou da seguinte maneira: nós não temos como testar 200 milhões de brasileiros. Por isso testamos só os profissionais de saúde, os agentes de segurança pública, aqueles que estão na linha de frente. Essa oposição é falsa, ministro. Não é oposição consistente. Nós não queremos e sabemos que não se pode testar 200 milhões de pessoas, mas é preciso testar significativamente a amostra da sociedade. É preciso testar nas favelas, é preciso testar nas comunidades carentes. O Brasil não está testando. Como falar em controlar, em domar uma curva, em achatar uma curva de contágio, como mesmo projetar o pico do contágio, da contaminação, a partir do que começar a flexibilizar o isolamento social, a quarentena, se nós não conseguimos enxergar a tal da curva, se nós estamos voando no escuro. Este é o principal erro do Ministério da Saúde, do Dr. Mandetta, o herói comum. É isso. Não custa lembrar que ontem a live de Bolsonaro, que o Andreasa vai acompanhar hoje, foi transmitida pela TV Brasil, pela TV estatal brasileira, e depois retransmitida pela Record. Na campanha, a TV Brasil era apresentada como um manancial de mamatas e que, portanto, deveria ser extinta e acabar. Não. E parece que promessa de campanha. O aparelhamento continua, só que agora com o sinal trocado. Perguntar não ofende, quando é que vão acabar com a TV Traço, como é conhecida. É promessa de campanha, Megali, é promessa de campanha de político até o momento em que é eleito e aí vê o poder que aquilo tem, que aquilo oferece nas mãos. Ninguém resiste. Andreasa, um abraço pra você, boa semana, meu velho, até amanhã. Um beijo pra vocês, maravilhosos, bom revê-los juntos, tchau. Tchau, tchau.